Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Temos novidade agora no canal, seja membro e ajude nosso canal a continuar cada dia melhor. Tenham bons sustos. Meu nome é Maurício, tenho 28 anos e moro na zona leste de São Paulo, no bairro de Itaquera. Trabalho como motoboy, entregando pizzas e lanches pela noite adentro, enfrentando o trânsito caótico da Avenida Radial Leste e as ruas esburacadas dos arredores. Em uma madrugada fria de janeiro de 2026, era dia 19, por volta das 3h da manhã, tudo mudou. Eu tinha acabado de entregar um pedido em Guaianazes quando uma cólica abdominal me acertou como um soco no estômago. Era uma dor lancinante, irradiando para as costas, como se algo estivesse rasgando minhas entranhas por dentro. Suor frio escorria pelo meu rosto e eu mal conseguia me manter na moto. Achei que era apendicite. Minha mãe passou por isso anos atrás. Então corri para a UPA mais próxima, a unidade de pronto atendimento de Itaquera, um prédio cinzento e decadente na esquina da Avenida Itaquera, com a rua Augusto Carlos Baumann, daqueles lugares que parecem esquecidos pelo tempo, com fachadas sujas de pichações e janelas embaçadas pelo esmogue da cidade. Cheguei ofegante, o estacionamento quase vazio, sob as luzes amarelas dos postes que piscavam como se estivessem prestes a apagar. A chuva fina de garoa paulistana deixava o asfalto escorregadio, e o vento carregava o cheiro de esgoto dos bueiros entupidos. As portas de vidro automáticas se abriram com um rangido mecânico, revelando um saguão iluminado por fluorescentes frios que zumbiam como insetos. O ar lá dentro era pesado, úmido, misturando o odor de desinfetante barato com algo mais podre, como carne deixada ao relento. Havia só uma recepcionista atrás do balcão de fórmica lascado, uma mulher magra de uns 50 anos, com cabelos grisalhos amarrados em um coque frouxo e olhos vidrados que pareciam não focar em nada. "Dor abdominal? Preenche isso e espera", murmurou ela, empurrando um formulário amassado para mim, sem erguer o olhar do computador antigo. Sua voz era rouca, como se fumasse 2 maços por dia, e suas unhas estavam roídas até o sabugo. Sentei em uma das cadeiras de plástico duro na sala de espera, dobrado sobre mim mesmo para aliviar a dor. O lugar estava deserto. Estranho para uma UPA na Zona Leste, onde sempre tem fila de gente com tiros, facadas ou overdoses. Só um homem de uns 70 anos no canto oposto, encolhido em um casaco surrado, respirando com dificuldade, como se cada inspiração doesse. O relógio na parede marcava 3h15, mas o ponteiro dos minutos parecia preso, girando em círculos lentos e erráticos. Minutos se arrastavam e a dor no meu abdômen piorava, pulsando como um coração vivo dentro de mim. Chamei a recepcionista novamente, mas o balcão estava vazio agora, só um telefone fora do gancho emitindo um tom contínuo e irritante. Foi quando ouvi o primeiro sussurro, baixo, indistinto, como vento passando por uma fresta, mas carregando palavras. "Fique, junte-se." Achei que era o vento lá fora, mas o homem idoso ergueu a cabeça devagar, seus olhos leitosos fixos em mim. "Eles vêm buscar os seus", crocitou ele antes de tossir um catarro escuro no chão que se espalhou como tinta viva. Uma enfermeira finalmente apareceu. Alta, com uniforme branco manchado de algo amarelado e uma máscara cirúrgica pendurada no pescoço. Sua pele era pálida, quase translúcida, com veias azuis salientes como raízes sob a superfície. "Venha comigo", disse ela, sua voz ecoando de forma errada no corredor vazio, como se viesse de um alto-falante quebrado. Ela me levou por um corredor longo e mal iluminado, as paredes cobertas de azulejos rachados e marcas que pareciam impressões de mãos sujas de sangue seco. O piso de linóleo rangia sob meus pés e o ar ficava mais frio a cada passo, como se entrássemos em uma geladeira gigante.
Portas entreabertas revelavam salas escuras, com macas vazias e equipamentos enferrujados. Um monitor cardíaco piscando linhas irregulares, uma seringa largada no chão com gotas de líquido escuro. Na sala de exame, ela me mandou deitar em uma maca dura, coberta por um lençol fino e manchado. Enquanto media minha temperatura, seus dedos gelados tocaram minha testa, e eu senti um formigamento estranho, como eletricidade estática, mas mais profundo, como se algo estivesse sondando minha mente. O médico entrou em seguida. Um homem baixo e atarracado, com barba por fazer e olhos fundos escondidos atrás de óculos embaçados. Seu jaleco tinha bolsos cheios de instrumentos que tilintavam como ossos soltos. "Descreva a dor", pediu ele, pressionando meu abdômen com mãos que pareciam garras, frias e ossudas. Enquanto explicava, a sala escureceu sutilmente, não as luzes apagando, mas como se sombras se acumulassem nos cantos, se esticando como dedos longos. Ele injetou algo no meu braço, um analgésico, e o alívio veio rápido, mas com uma névoa que borrava as bordas da realidade. Foi aí que o sobrenatural começou a se revelar. Enquanto esperava por um ultrassom, ouvi passos no corredor. Não os de pés calçados, mas descalços, arrastados, como se alguém mancasse com pernas quebradas. Espiei pela cortina fina e vi silhuetas, figuras etéreas, translúcidas, vagando como fumaça. Uma delas era uma mulher jovem, com o ventre inchado como se estivesse grávida, mas seu rosto era uma máscara de agonia, olhos vazios, sangrando lágrimas pretas. Outra era um homem com o peito aberto, costelas expostas como galhos secos, sussurrando: "Libere-nos, dê-nos seu corpo." Elas não eram alucinações. Eu sentia o frio emanando delas, como o vento de um túmulo aberto. Tentei me levantar, mas minhas pernas pesavam como chumbo, presas por uma força invisível. O médico voltou, mas agora seus olhos brilhavam com um brilho sobrenatural, verde espectral, como luzes de um cemitério. "Esta UPA não é o que parece, Maurício", disse ele, sua voz se multiplicando em ecos como um coro de almas. Em 1998, durante uma enchente na Zona Leste, dezenas afogaram aqui. Pacientes abandonados nos porões alagados, médicos que enlouqueceram e trancaram as portas. Suas almas ficaram presas, famintas por vida nova. Elas escolhem os fracos, os sozinhos, para habitar. Meu abdômen doeu novamente, mas agora sentia algo se mexendo lá dentro. Não dor comum, mas uma presença, rastejando pelas vísceras, sussurrando memórias alheias. Afogamento em águas turvas, gritos ecoando em salas inundadas, fome eterna por calor humano. Lutei contra o pânico. Forcei meu corpo a se mover e corri pelo corredor. As figuras me perseguiam, suas mãos frias roçando minha nuca, deixando marcas que queimavam como gelo seco. Na emergência, vi a recepcionista novamente, mas seu rosto se derretia, revelando um crânio por baixo, dentes à mostra em um sorriso eterno. "Fique conosco, complete o ciclo", implorou ela, estendendo braços que se alongavam impossivelmente. Saí tropeçando para a rua. A garoa agora uma chuva torrencial. E corri até meu carro, dirigindo para longe enquanto os sussurros ecoavam na minha cabeça. Dias depois fui a um hospital particular. Nada fisicamente errado, mas as noites são um inferno. Sinto toques frios na escuridão. Ouço vozes chamando meu nome do nada. E às vezes, ao me olhar no espelho, vejo reflexos de rostos que não são meus, afogados e desesperados. Nunca mais pisei naquela UPA. Se você estiver na Zona Leste e precisar de ajuda à noite, espere o sol nascer. Os afogados não descansam. Eles esperam por corpos quentes como o seu. Era uma noite chuvosa de outono em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Eu me chamo Lucas, tenho 32 anos e trabalho como entregador de delivery.
Naquela madrugada de 2025, por volta das 3h, eu estava voltando para casa depois de um turno exaustivo, quando um carro me acertou em cheio na moto. Lembro do impacto como se fosse ontem. O barulho do metal amassando, o asfalto raspando na minha pele e o sangue quente escorrendo pelo meu braço esquerdo. Meu ombro estava deslocado e eu senti uma dor lancinante, como se agulhas estivessem perfurando os ossos. Sem condições de dirigir, chamei uma ambulância pelo celular, que milagrosamente não quebrou na queda. Eles me levaram para a UPA mais próxima, a unidade de pronto atendimento da cidade. Eu já tinha ido lá antes, por uma gripe forte anos atrás, e sempre achei o lugar impessoal, mas funcional. Daqueles prédios brancos e frios, com cheiro de desinfetante e eco de tosses distantes. Mas naquela noite algo estava diferente. A chuva batia forte nas janelas e o vento uivava como um animal ferido. Quando cheguei, o estacionamento estava vazio, exceto por uma van velha enferrujada parada no canto escuro. Os paramédicos me colocaram em uma maca e me empurraram para dentro, murmurando algo sobre plantão esquelético hoje. O saguão de entrada estava iluminado por lâmpadas fluorescentes piscando, aquelas que emitem um zumbido constante que parece perfurar o cérebro. Havia só uma recepcionista atrás do balcão, uma mulher de meia-idade com olhos fundos e pele pálida, como se não dormisse há dias. Ela me registrou com movimentos lentos, quase mecânicos, e me disse para esperar na sala de triagem. "O médico já vem", murmurou ela, sem me olhar nos olhos. O ar estava gelado, úmido e carregado com um cheiro metálico, como ferro oxidado misturado a algo podre. Não o habitual odor de hospital, mas algo mais orgânico. Fui levado para uma sala pequena, com paredes descascadas e um relógio parado nas 2h47. Meu ombro latejava, e eu tentava me distrair contando as rachaduras no teto. Minutos se arrastavam como horas. De repente ouvi um gemido baixo vindo do corredor. Não um gemido de dor comum, mas algo gutural, como se alguém estivesse engasgando com o próprio sangue. Ignorei no começo, achando que era outro paciente. Mas o som se repetiu, mais próximo, acompanhado de um arrastar de pés no piso de linóleo gasto. Quando o médico finalmente entrou, meu estômago revirou. Ele era alto, magro demais, com um jaleco amarelado que parecia sujo de manchas escuras, sangue seco. Seus olhos eram vazios, como poços negros sem brilho, e sua pele tinha um tom cinzento, como a de um cadáver. "O que aconteceu?", perguntou ele com uma voz rouca, quase sussurrada, enquanto examinava meu braço. Suas mãos eram frias como gelo, e eu juro que senti algo se mexendo debaixo da pele dele, como veias pulsando de forma irregular. Ele injetou algo no meu braço para a dor, uma seringa velha, com um êmbolo enferrujado, e o alívio veio rápido, mas com uma névoa que borrava minha visão. Foi aí que as coisas pioraram. Enquanto esperava o raio-x, ouvi sussurros no corredor, vozes baixas, indistintas, como se um grupo de pessoas estivesse conversando em um idioma antigo. Tentei me levantar, mas minhas pernas pareciam pesadas, presas por uma força invisível. A sala ao lado, separada por uma cortina fina, estava escura, mas eu via sombras se movendo, silhuetas deformadas como corpos contorcidos em posições impossíveis. Um cheiro de decomposição invadiu o ar, forte o suficiente para me fazer engasgar. Era como se algo estivesse apodrecendo ali perto, carne putrefata misturada a formaldeído. De repente a cortina se mexeu sozinha. Do outro lado vi uma figura, uma mulher idosa deitada em uma maca, com a pele esticada sobre os ossos como pergaminho seco. Seus olhos estavam abertos, fixos no teto, mas ela não piscava. Seu peito não subia nem descia, morta. Mas então ela virou a cabeça devagar na minha direção e um sorriso se formou em seus lábios rachados, revelando dentes podres e pretos. "Você veio juntar-se a nós", sussurrou ela, com uma voz que ecoava como se viesse de um túmulo.
Meu coração disparou e eu tentei gritar, mas minha garganta estava seca, paralisada. O médico voltou, empurrando uma cadeira de rodas enferrujada. Vamos para o exame, disse ele, me ajudando a sentar. Seus dedos se cravaram na minha carne como garras, e eu senti um líquido viscoso escorrendo do seu toque. Pus, sangue. O corredor que ele me levou era longo, mal iluminado, com portas entreabertas revelando salas cheias de macas cobertas por lençóis manchados. Em uma delas, vi um homem sem pernas, rastejando no chão, deixando um rastro de gosma escura. Em outra, crianças, ou o que pareciam ser crianças, sentadas em círculo, com olhos vazados, cantando uma canção infantil distorcida, as vozes ecoando como ecos de um pesadelo. Chegamos à sala de raio-x, que estava completamente escura, exceto por uma luz vermelha piscando no painel da máquina. Ele me posicionou, e enquanto a máquina zumbia, eu ouvi risos baixos, sádicos, vindos de todos os lados. A dor no ombro voltou com força, mas agora era como se algo estivesse se mexendo dentro de mim, rastejando sob a pele. Olhei para baixo e vi veias pretas se espalhando pelo meu braço, como raízes de uma árvore podre. "O que você fez comigo?" gemi. Ele se inclinou para perto, seu hálito fedendo a carne em decomposição. "Esta UPA não é para os vivos, é para os que ficam, para sempre." Foi quando eu vi, atrás dele, nas sombras, dezenas de figuras, pacientes mortos, enfermeiros com gargantas cortadas, crianças com corpos mutilados, todos se aproximando, com mãos estendidas, olhos famintos. Eu lutei, me debati e, de alguma forma, consegui me soltar. Corri pelo corredor, ignorando a dor lancinante, passando por portas que se abriam sozinhas, revelando horrores indizíveis, corpos empilhados como lenha, paredes cobertas de marcas de unhas, sangue fresco escorrendo do teto. Saí tropeçando para o saguão, onde a recepcionista ainda estava, sorrindo agora com dentes afiados demais para serem humanos. "Volte logo", disse ela, enquanto eu me arrastava para a chuva lá fora. Chamei um táxi com o celular tremendo e nunca mais olhei para trás. Dias depois, pesquisei sobre aquela UPA. Descobri que, anos antes, houve um incêndio lá. Dezenas morreram, queimados vivos ou sufocados pela fumaça. O lugar foi reconstruído, mas os rumores persistem. À noite, os mortos voltam para reclamar os vivos. Meu ombro curou, mas as veias pretas ainda aparecem em noites frias e eu ouço sussurros. Nunca mais entrei em uma UPA. E se você estiver lendo isso, evite-as à noite. Eles estão esperando. Quem trabalha na saúde conhece a maldição da palavra T. Nunca, em hipótese alguma, diga que o plantão está tranquilo. Eu cometi esse erro numa terça-feira de chuva, plantão noturno na UPA de um bairro periférico da Grande São Paulo. Meu nome é Jonas. Sou técnico de enfermagem há 8 anos. Estou acostumado com tudo: baleado, esfaqueado, overdose, infarto. A UPA é um moedor de carne. Você aprende a desligar as emoções para trabalhar. Mas o que aconteceu na Sala Vermelha naquela noite me fez pedir demissão 2 dias depois. Eram 03h15 da manhã. O fluxo tinha parado. A recepção estava vazia, só com o segurança cochilando. O médico plantonista, Dr. Arnaldo, estava na sala de descanso. Eu estava organizando o carrinho de medicação quando a porta da emergência se abriu. Não foi o SAMU. Não foi a PM, foi um carro velho, um Gol quadrado que jogou um corpo na calçada e saiu cantando pneu. Corremos eu e o enfermeiro-chefe, o Carlos. O homem estava no chão, na chuva. Devia ter uns 60 anos. Roupas sujas de barro, pele cinza. Colocamos ele na maca e corremos para a Sala Vermelha, a sala de emergência para casos graves. "Monitora ele, Jonas! Carlos, chama o doutor Arnaldo!" gritei. Comecei a cortar a roupa dele com a tesoura ponta-romba.
O cheiro subiu. Não era cheiro de bebida, nem de falta de banho. Era cheiro de terra úmida. Aquele cheiro forte de quando você cava um buraco no quintal depois da chuva. E por baixo disso, o cheiro adocicado de formol. Conectei os eletrodos no peito dele. O monitor cardíaco apitou. Linha reta, assistolia. O coração estava parado. Coloquei o oxímetro no dedo. Sem leitura. Toquei no pulso carotídeo, pescoço. Nada. A pele dele estava gelada. Não fria de chuva. Gelada como carne que saiu do freezer, dura. Parada cardiorrespiratória, gritei. Vou iniciar a massagem. Subi no banquinho e comecei a RCP. Ressuscitação cardiopulmonar. Comprimi o peito com força. Cric! O som das costelas quebrando foi alto, mas a sensação foi horrível. Parecia que eu estava apertando uma caixa de isopor velha e seca, não um tórax humano. Não tinha elasticidade. O Dr. Arnaldo entrou correndo, vestindo as luvas. O que temos? Paciente desconhecido, trazido por terceiros, sem pulso, sem respiração. Monitor em assistolia, pupilas midriáticas, dilatadas e não reagentes. Ele está morto, doutor. Vamos tentar o protocolo. Adrenalina, 1 milimo. Prepara para intubar. Eu parei a massagem para o médico tentar intubar. Ele abriu a boca do paciente com o laringoscópio. O doutor Arnaldo travou. Ele ficou olhando dentro da boca do paciente pálido. O que é isso? Eu me inclinei para ver. A garganta do homem estava entupida. Não de vômito ou sangue. Estava entupida de terra, muita terra preta, socada até a glote. E no meio da terra, raízes finas de plantas saíam, se enrolando nos dentes dele. Aspira isso, rápido! Gritou o médico nervoso. Liguei o aspirador. O barulho da máquina, vrum, preencheu a sala. Comecei a sugar a terra. Foi quando o monitor cardíaco, que estava mostrando a linha reta da morte, fez um barulho diferente. Não foi um bip. Foi uma estática, um ruído branco como TV fora do ar. E o braço do paciente se mexeu. Não foi espasmo pós-morte. Eu conheço espasmo. A mão dele, gelada e dura, subiu devagar e agarrou o pulso do Dr. Arnaldo, que segurava o laringoscópio. A força foi tanta que ouvimos o estalo do osso do pulso do médico. O Dr. Arnaldo gritou e largou o aparelho. O morto sentou na maca. Ele sentou duro, sem dobrar a coluna, como um boneco de madeira. A sonda de aspiração caiu no chão, suja de terra e raízes. Ele virou o rosto para mim. Os olhos dele não tinham branco. Eram pretos, foscos, cheios de terra nos cantos. A sala ficou gelada. O ar-condicionado parecia ter congelado o ar. As luzes fluorescentes começaram a piscar freneticamente. A cova estava fria. A voz saiu da boca dele, mas não mexeu os lábios. Era um som rouco, abafado, como se ele estivesse falando de dentro de uma caixa fechada a 7 palmos. Eu recuei até bater as costas no armário de medicamentos. O Carlos estava paralisado na porta. O médico segurava o pulso quebrado, chorando de dor no canto. O homem desceu da maca. Quando os pés descalços dele tocaram o chão de linóleo da UPA, o piso rachou. O piso estourou como se uma raiz de árvore estivesse crescendo ali embaixo em velocidade acelerada. Ele olhou para o Dr. Arnaldo. Vocês me tiraram antes da hora. Ele vomitou. Mas não foi Billy. Ele vomitou uma torrente de lama preta, vermes e besouros vivos. O chão da sala vermelha ficou coberto daquela podridão. O cheiro era insuportável, ardia os olhos. Eu rezei. Eu não sou religioso, mas eu rezei. O homem começou a caminhar em direção à saída da sala. Ele passava e as luzes estouravam em cima dele. Pau! 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 Cacos de vidro caíam na gente. Ele chegou na porta, onde o Carlos estava travado. O homem parou, colocou a mão no ombro do Carlos e sussurrou. O plantão nunca termina. Então, ele saiu para o corredor.
Nós corremos atrás dele segundos depois, quando o choque passou. O corredor estava vazio, a recepção estava vazia, o segurança estava dormindo. Cadê ele? Cadê o homem sujo de terra? Gritei para o segurança, acordando ele no susto. Que homem, Jonas? Ninguém passou aqui. A porta está trancada eletronicamente. Voltamos para a sala vermelha. O Dr. Arnaldo estava em choque, olhando para o chão. A lama tinha sumido, os vermes tinham sumido, mas o piso vinílico estava rachado, uma rachadura funda que ia da maca até a porta. E no meio da rachadura brotava uma pequena flor, uma flor roxa, dessas que nascem em cemitério. O Dr. Arnaldo foi afastado por licença psiquiátrica. Ele jura que o pulso dele dói quando chove. O Carlos pediu transferência para a pediatria. Eu fiquei para limpar a sala. Quando fui limpar a maca onde o homem tinha ficado, eu encontrei algo embaixo do lençol de papel, uma etiqueta, daquelas de prender no dedo do pé de cadáver no IML. A etiqueta estava velha, amarelada, datada de 1984. O nome do paciente era indigente. A causa da morte, soterramento. Eu pedi demissão. Hoje eu trabalho em farmácia, mas às vezes, quando chove muito e sinto aquele cheiro de terra molhada, eu olho para o chão e eu tenho pavor de ver o piso rachar e raízes começarem a sair, procurando por mim. Se você for numa UPA e sentir cheiro de terra, onde deveria ter cheiro de éter, vá embora. Alguns pacientes já chegam com a alta dada pelo outro lado, e eles não gostam de ser reanimados. Meu nome é Márcio, tenho 28 anos e moro em Praia Grande, no litoral paulista. Em janeiro de 2026, uma noite que começou como qualquer outra, virou o pior pesadelo da minha vida. Eu estava voltando de uma festa na praia com amigos, por volta das 2 da manhã, quando senti uma dor aguda no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração com uma garra de ferro. Meu braço esquerdo formigava, e o suor frio escorria pelo meu rosto, apesar do calor úmido do verão. Achei que era um infarto. Meu avô morreu assim, aos 50, então dirigi até a UPA mais próxima, a mesma que atende o bairro todo, um prédio antigo e mal conservado na Avenida Presidente Kennedy. Cheguei ofegante, o estacionamento vazio sob a lua cheia, que iluminava tudo com um brilho fantasmagórico. As portas automáticas se abriram com um chiado enferrujado, e o ar-condicionado quebrado deixava o lugar abafado, com um cheiro de mofo e antisséptico misturado a algo mais azedo, como leite estragado. A recepcionista, uma senhora de uns 60 anos, com olheiras profundas, mal levantou os olhos do celular. Dor no peito? Senta ali, o médico já vem. Sua voz era monótona, como se estivesse lendo um script repetido 1000 vezes. Sentei em uma cadeira de plástico rachada, o relógio na parede marcando 2:15, mas o ponteiro dos segundos não se mexia, parado, como se o tempo tivesse congelado. A sala de espera estava deserta, exceto por um homem idoso no canto oposto, curvado sobre si mesmo, tossindo baixinho. Seus olhos, quando ele ergueu a cabeça, eram leitosos, como os de um cego, mas pareciam me seguir. Minutos se passaram, ou horas, e a dor no peito piorava, irradiando para as costas como facadas. Chamei a recepcionista, mas ela havia sumido. O balcão estava vazio, só um copo de café derramado, deixando uma poça marrom no chão. Foi quando ouvi o primeiro som. Um sussurro distante, como vozes ecoando em um túnel, murmurando meu nome. Márcio, Márcio. Achei que era a alucinação da dor, mas o homem idoso sorriu, revelando gengivas sangrentas sem dentes. Eles te chamam, murmurou ele antes de tossir um coágulo escuro no chão. Finalmente, uma enfermeira apareceu, jovem, mas com a pele pálida e veias azuis salientes nas mãos, como se o sangue nela fosse escasso. Ela me levou para uma sala de exame, o corredor iluminado por lâmpadas fracas que piscavam irregularmente.
projetando sombras que pareciam se esticar sozinhas. As paredes tinham marcas estranhas, como arranhões de unhas, e o piso de linóleo estava pegajoso, como se algo viscoso tivesse sido derramado ali. "Deite-se", disse ela, sua voz ecoando de forma errada, como se viesse de longe. Enquanto media minha pressão, senti seus dedos frios demais na minha pele, e juro que ouvi um batimento cardíaco extra. Não o meu, mas algo pulsando dentro dela, como um parasita se mexendo. O médico entrou em seguida, um homem de meia idade com óculos embaçados e um jaleco manchado de algo escuro que não era tinta. Ele examinou meu peito com um estetoscópio gelado, e enquanto ouvia, seu rosto se contorceu em uma expressão de prazer. "Seu coração está forte", disse ele, mas sua voz tinha um tom sobrenatural, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. "Mas algo quer entrar." Injetou um analgésico no meu braço e o alívio veio com uma onda de vertigem. Foi aí que as visões começaram. Enquanto esperava os resultados de um eletrocardiograma, a sala escureceu de repente, não as luzes apagando, mas como se uma névoa preta se infiltrasse pelas frestas. Ouvi passos no corredor, leves e arrastados, como pés descalços em poças. Espiei pela porta entreaberta e vi figuras, pacientes fantasmas translúcidos, vagando como almas perdidas. Uma mulher com um bebê no colo, mas o bebê era uma massa disforme, chorando com uma voz adulta. Um homem com o abdômen aberto, órgãos pulsando expostos, sussurrando: "Ajude-nos, fique conosco." Eles não eram reais, eu dizia a mim mesmo. Mas quando um deles se aproximou, uma criança com olhos vazios e braços estendidos, senti um toque gelado no meu ombro, como dedos esqueléticos me puxando. Tentei fugir, mas a porta da sala se trancou sozinha. O médico voltou, seus olhos agora brilhando com um verde espectral. "Esta UPA é um portal, Márcio. Anos atrás, em 2010, um surto de uma doença desconhecida matou dezenas aqui. Corpos empilhados nos fundos, almas presas entre a vida e a morte. Elas precisam de corpos novos para escapar." Ele riu, um som gutural que ecoou como um coro de agonizantes. Meu peito doía novamente, mas agora sentia algo se movendo dentro de mim. Uma presença fria, rastejando pelas veias, sussurrando segredos sombrios na minha mente. Memórias de mortes alheias, dores de estranhos, fome eterna. Lutei contra a paralisia, forcei a porta e corri pelo corredor. As figuras me seguiam, suas mãos etéreas roçando minha pele, deixando marcas vermelhas que queimavam como ácido. Na sala de emergência, vi a recepcionista novamente, mas agora ela era uma delas, o rosto derretendo como cera, revelando um crânio por baixo. "Fique, complete o ciclo", implorou ela. Saí tropeçando para a rua, o ar fresco da noite me revivendo. Meu carro ainda estava lá, e dirigi para longe, o coração martelando. Dias depois, consultei um médico particular. Nada errado fisicamente, mas as noites são infernais. Ouço o sussurro chamando meu nome. Sinto toques frios na escuridão e, às vezes, no espelho, vejo olhos que não são meus me encarando de volta. Nunca mais voltei àquela UPA. Se você estiver em Praia Grande e precisar de ajuda à noite, espere o dia amanhecer. Os mortos não descansam lá. Eles esperam por você. Na área da saúde, a gente aprende que existe o cheiro de doença, o cheiro de sangue e o cheiro da morte. O cheiro da morte é doce, enjoativo. Fica impregnado na roupa, no cabelo. Mas o que eu senti naquela madrugada de terça-feira na UPA do Jardim Irene não foi cheiro de morte. Foi cheiro de algo antigo. Meu nome é Beatriz. Sou enfermeira de triagem há 6 anos. A sala de classificação de risco é o meu território. Eu decido quem é verde, pouca urgência, amarelo, urgente, ou vermelho, emergência. É um trabalho mecânico, ouvir queixa, medir pressão, oximetria, temperatura. Repete, repete.
Repete. Eram 03h40 da manhã. A recepção estava vazia, aquele silêncio que zumbido de lâmpada fluorescente faz parecer ensurdecedor. Lá fora, uma chuva fina batia no telhado de zinco. O segurança, o seu Jorge, bateu no vidro da minha sala. Bia, tem um paciente aí. Chegou andando. Não falou nada, só sentou na cadeira de espera. Olhei pelo vidro. Havia um homem sentado na primeira fileira de cadeiras de plástico azul. Ele estava completamente imóvel. Vestia um terno cinza, antigo, meio largo nos ombros e sapatos sociais que brilhavam de tão limpos, apesar da lama lá fora. Ele olhava fixamente para a parede branca. Não piscava. Chamei pelo sistema de som. Próximo paciente. Classificação de risco. Ele levantou. O movimento foi fluido demais, liso, como se ele deslizasse em vez de andar. Ele entrou na minha sala e o ar ficou pesado. Sabe quando você abre a porta de um freezer industrial? Aquele frio seco que queima o nariz? Foi isso que invadiu a sala minúscula. Boa noite. Qual o seu nome e o que o senhor está sentindo? Perguntei, já com o termômetro digital na mão. Ele sentou na maca. Olhou para mim. Os olhos dele eram castanhos, mas foscos, sem brilho. Parecia olho de peixe no mercado. Frio, ele disse. A voz não teve entonação. Foi um som plano, metálico. O senhor está com febre? Gripe? Apontei o termômetro para a testa dele. O aparelho apitou o erro. Low, baixo demais para ler. Franzi a testa. Pilha fraca, pensei. Peguei o outro termômetro. Apontei. Low. Toquei na testa dele com a mão enluvada. Gelei. A pele dele não estava fria de febre ou hipotermia. Era a temperatura de uma pedra de mármore no inverno. E era dura. A pele não tinha elasticidade. Parecia couro esticado sobre o osso. Mas, senhor, eu vou verificar sua pressão e saturação. Coloquei o oxímetro no dedo dele. O aparelho ficou buscando leitura. A linha do batimento cardíaco ficou reta. Tentei outro dedo. Nada. Coloquei o manguito de pressão no braço. Inflei. Coloquei o estetoscópio na dobra do braço para auscultar. Silêncio. Não havia batimento. Não havia fluxo sanguíneo. Comecei a ficar nervosa. Minha mente de enfermeira tentava achar lógica. Choque hipovolêmico? Falência circulatória? Mas ele está sentado, falando, corado. Sim, ele estava corado. As bochechas tinham uma cor rosada. Mas quando olhei de perto, sob a luz forte da luminária, não era rubor natural, era maquiagem, pó compacto e blush, mal aplicados, cobrindo uma pele cinzenta embaixo. Senhor, qual é o seu nome? Perguntei recuando um passo. Ele virou a cabeça para mim. O pescoço estalou. Kriek, som de madeira seca. Ele sorriu, mas os lábios não se moveram direito. Eram lábios costurados por dentro. Eu vi um brilho prateado na gengiva. Augusto, ele respondeu. Eu vim porque a terra está muito pesada, enfermeira. Ela aperta o peito. Nesse momento senti o cheiro. Não era álcool nem éter. Era cheiro de crisântemo e vela derretida. E por baixo do terno dele, na camisa branca, começou a surgir uma mancha amarela que crescia rápido. Necrochorume. O pânico travou minha garganta. Eu queria gritar, mas não saía nada. Ele levantou a mão e segurou meu pulso. A força era descomunal. E a mão estava molhada. Você pode afrouxar a gravata? Eles apertaram muito no caixão. Eu puxei meu braço num solavanco, derrubando a bandeja de instrumentos. Doutor, segurança! Gritei, correndo para a porta. Tropecei para o corredor. O doutor Marcelo, que estava dormitando no consultório 1, saiu assustado. O seu Jorge veio correndo da recepção. O que foi, Bia? Tem um homem na triagem. Ele tá morto, Marcelo. Ele tá gelado, sem pulso. O médico entrou na sala correndo comigo atrás. A sala estava vazia. A maca estava vazia. Não tinha ninguém.
Beatriz, você está sonhando. Não tem ninguém aqui, disse o médico irritado. Ele estava aqui, um homem de terno cinza, chamava Augusto. O seu Jorge coçou a cabeça. Bia, o único Augusto que entrou aqui hoje foi no plantão da manhã, o senhor Augusto da Silva. Mas ele já chegou em óbito, infarto fulminante. A família levou o corpo para a funerária às 11 da manhã. Eu balancei a cabeça, negando. Não, Jorge, ele estava sentado aqui agora. O médico bufou e saiu. O segurança voltou para o posto. Eu fiquei sozinha na sala de triagem, tremendo. Fui arrumar a bagunça que fiz ao derrubar a bandeja. Foi quando eu vi, na maca, onde o homem tinha sentado, o papel branco que forra a maca estava manchado. Uma mancha escura, úmida, com cheiro podre. E no chão, bem onde os pés dele ficaram, havia pedaços de algodão. Aquele algodão que colocam no nariz e nos ouvidos dos mortos, para não vazar fluidos. Estavam sujos de sangue escuro e coagulado. E em cima da minha mesa, ao lado do oxímetro que marcava 0, havia um santinho. Aqueles cartões de missa de 7º dia. Peguei o papel com a mão trêmula. A foto era dele. O mesmo terno cinza, o mesmo rosto maquiado. Augusto Mendes, falecido em 1405. Hoje é dia 14. Mas o pior não foi isso. O pior foi que no verso do santinho tinha uma mensagem escrita com letra tremida, usando uma caneta vermelha que eu deixava na mesa. A tinta ainda estava fresca. Dizia: obrigado pela atenção. Sua senha é a próxima. Eu pedi transferência para o setor administrativo no dia seguinte. Nunca mais coloquei um estetoscópio em ninguém, porque agora eu sei. As UPAs são portais. Eles vêm buscar ajuda e, às vezes, eles vêm buscar companhia.